Olá, sejam bem-vindos, somos Eleni e Sérgio. No vídeo anterior, conhecemos um pouquinho das Dolomitas, a espetacular cadeia de montanhas no norte da Itália. Também estivemos em Veneza e muitos outros lugares que não podem faltar num bom roteiro pela Itália. Depois de falar tchau para os nossos amigos queridos que viajaram por 12 dias com a gente, ficou aquele vazio da despedida. Mas poucos dias depois, encontramos outros amigos viajantes num compromisso que estava marcado há pelo menos uma década. Lá vem ele, lá vem ele. Mas demorou, mas chegamos, né? Hã? Como é que você tá? Que doido, olha, eu tô vendo você, nem acredito. Tá até emocionado. O vidro não abre. Abriu! Abriu, até aí ó. Pô, você me deu sorte, cara. Aí ó. Reencontrar essas carinhas conhecidas nossas e de muitos dos nossos amigos no Brasil foi um momento maravilhoso. Sabíamos que em algum momento os nossos caminhos se cruzariam. Em 2013, nós compramos o nosso bagageiro do Vinícius, esse aí que ainda está com a gente até hoje. A paixão pelas Defenders nos aproximou, nossa amizade cresceu e esse encontro encheu o nosso coração de alegria. Olha, Catita, entra aí. Deixa a Cátia entrar na nossa casa, Sérgio. Eu vou abrir lá na frente que eu quero comer meu molho. Lá da cabeça, hein? E as costas. Chegamos na casa do Vini e da Kátia, que estavam vivendo temporariamente na Itália, e nos receberam assim, para mais uma temporada de muitas risadas, conversas animadas e, claro, mesa cheia. Tem luz aí? Aqui, ó, nós estamos fazendo aqui um carbonara, sem receita, estamos inventando, compramos aqui uma carne que ninguém conhece, pra gente era bacon e não é, panceta não tem gosto e não é defumada, mas vai ficar bom, né? Vai ficar bom daí. Mostra os anfitriões, Sérgio, anfitriões, ó. Dona Cátia, O clã Maestrelli, né? Clã Maestrelli. Pois é, estamos aqui só comendo e falando. Faz 4 dias que a gente nem dorme, só fala E come, e bebe. Bate papo, fala, come, bebe e dorme. isso. Tem coisa melhor? Não. Show de bola. É só o que a gente precisa na vida. Amanhã vamos passear, né? Amanhã a gente vai passear, vai ser só amanhã. Todo mundo Pegar um duro. motorhome? Liguei a câmera, ficou todo mundo duro. Já. Tá ficando bonito, ó. Prometo que nós vamos mostrar o prato antes de atacar. Firma tudo daí, rapaz. Olha o cardápio. Cadê? Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Deu, eu lembrei agora, porque não ia dar tempo de filmar, que a gente ia comer. Foi um encontro daqueles, afinal eram muitos anos de assuntos acumulados, um intensivão de alegria e muita conexão. E para comemorar tudo isso, nada mais bacana que um passeio pelas redondezas. Coisa linda isso. Essa estrada que os nossos amigos nos convidaram para percorrer não é só uma experiência cênica,
Foi construída durante a Segunda Guerra Mundial e é um percurso historicamente rico. Dirigindo por esse caminho cheio de curvas e paisagens lindas desde Bassano del Grappa, na região de Vêneto, no norte da Itália, se chega no topo do Monte Grappa. O cume, que está a quase 1.800 metros de altitude, tem um panorama incrível em 360 graus, com vistas para a planície do Vêneto e das Dolomitas. Esse lugar bonito, que hoje é cheio de paz, foi um cenário extremamente sangrento. Os combates que aconteceram no Monte Grappa mudaram o rumo da história europeia. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1917 e 1918, o exército italiano recuou para essa montanha e a transformou numa fortaleza subterrânea. Quilômetros de túneis foram escavados pelos soldados e postos de artilharia construídos por dentro da rocha. Na Segunda Guerra, serviu de esconderijo da resistência italiana contra o fascismo e, em 1944, tropas nazistas realizaram um massacre brutal no Monte Grappa. Hoje, o topo da montanha abriga um enorme monumento com restos mortais de mais de 22 mil soldados italianos e austro-húngaros. O Monte Grappa é um daqueles lugares que faz a gente refletir sobre a monstruosidade das guerras, onde a beleza de hoje esconde a barbárie de ontem. É num lugar como esse que temos que agradecer muito o privilégio de vivermos felizes e em paz. Olha lá o doidinho dali. Olha o que eu acho, a gente tem que enfiar o pé mais rápido. Olha aí, regras de estacionamento aplicadas com sucesso. Noventinha bonitinha. Pena que a gente não encontrou o dono por aí. Agora vamos descer o morro, porque já tá frio, viu? Dirigir pela Itália é isso, muitas curvas, vias estreitas. Para o nosso carro que é pequenininho já complica. Imagina para carros maiores assim como o do Vini e da Kátia. Mas para quem é bom de volante, não importa. A gente toma uns sustos, mas segue em frente. E para finalizar esse passeio tão agradável com os nossos amigos, antes de ir para casa deles, uma paradinha para apreciar a vista. Afinal, não é todo dia que a gente encontra pessoas que temos tanta afinidade e desejos em comum. Ela tá enchendo o vinho, ó. Vende a garrafinha. Aliás, demos 2 paradinhas. Para as conversas que iam longe outra vez, não podia faltar um vinho, o lubrificante social, que aqui se compra assim, no mercadinho direto da torneira. Aqui para ficar bêbado gasta pouco. Não precisa muito investimento para ficar muito louco. E ó, R$2,70 é bom, né, o preço. Tem a quantidade de arco. Que gracinha. Oh. Prego, grazie mille. Grazie. Abracinho. Difícil ir embora, hein? Mas necessário. Como falávamos aí, visita é que nem peixe. 2 dias e começa a estragar. Melhor garantir a próxima vez e guardar um pouco de assunto para o próximo encontro.
Obrigado, você. Muito bom. E aquele arroz com feijão foi sacanagem. Pois né? é. E primeiro de várias, hein? É. Ok? Vamos se encontrar assim. Sim. Vamos se encontrar no palco. Boa sorte para vocês com as coisas. A gente segue em contato. Tá bom? Tchau! Olha pros balcas, hein? É? Acabou, né? Por enquanto. Não, não acabou não. Acabou por enquanto. Que delícia Foi, de né? dias que nós passamos aqui, né? Não tinha como ser diferente. Não, né? não, A gente não. já sabia. Não, E parece que conhece, pega da de vida conhecer inteira. eles, Conhece, mas a gente tinha visto eles, eu tinha visto eles uma vez na vida e vocês duas. e parece que a gente é família mesmo. Pois é, vambora, vamos lá, Rovigo. Vamos ver o André louco. Mal saímos de uma casa e já estacionamos em outra. Com a Lola e o Andréa, não vivemos pouca coisa, não. Foram 3 meses que nós viajamos juntos em 2016. Nós conhecemos os italianos em Flores, na Guatemala. Passamos juntos por Belize e lá vivemos dias memoráveis. Que nosotros no somos suyo, somos limpios. Te lavamos. Se lavamos, sí, mira cómo se lavamos aquí. Cruzamos todo o México fazendo a mesma viagem e acreditem, esse Unimog deles e a nossa Defender juntos deram trabalho, viu? E nós tivemos uma enorme conexão de primeira. Essa parte da nossa viagem foi inesquecível. Por fim, com eles entramos nos Estados Unidos, o que foi motivo de festa e comemoração. Viajar muito tempo com alguém realmente é uma prova de fogo. Nós não nos conhecíamos, viajávamos em estilos completamente diferentes. Faíscas, claro que saíram, afinal 3 meses juntos é quase um casamento. Mas fizemos funcionar maravilhosamente bem, nos conhecemos, nos divertimos, nos emocionamos. E o bonito de toda essa história é que mais de 8 anos depois, nos juntamos para celebrar uma amizade que aconteceu totalmente por acaso, onde vivemos muito mais coisas juntos do que com a maioria das pessoas que nós conhecemos da vida toda. Pasta ao pomodoro seco. Oi, Dios, mira isso. Que...
Oh, Me siento en un hotel ahora. mas mira que coisa mais hermosa. Presa, como é que é? E Lola, todo paparazzi, Eu já tava com saudade dessas comidas boas. Olha isso aqui, como chama? Como gente... Pasta sfoglia? Pasta, massa folhada, massa folhada. Oh, Ela fez olha, agorinha. Sì, ma è pronta la pasta sfoglia, io l'ho fatto ripieno. Pasta sfoglia. Con ripieno c'è speck. Tu sai che questo speck, eh? Speck è un salume prosciutto stagionato. Prosciutto. Prosciutto. Esse Speck, e dopo ci ho messo dentro formaggio bastardo. Queijo bastardo. Bastardo si chiama. Che è un pochino piccantino. Es el hermano que lo reconoció la mamá. Oh, aqui assim, comida boa, vinho bom, bom amigo. No, Oh, è buono che è biologico. Lenny, es vino italiano. Ma è Chianti. Chianti. Chianti non è un vino proprio... No, però No, está bien. di Toscana. Però è un po' acerbo. È un po' duro forse. Però ecco, mettici questa qua. Quando... Olha. Una pasta italiana hecha por una italiana. E se tem uma coisa que nunca esquecemos de quando viajávamos juntos, era essa facilidade da Lola, fazer massas deliciosas em 5 minutos. Ei, como eu sou bonitinho. Você é novo integrante, né? É. Italiano, italiano, Wow, che lindo! piacere, plaisir. Imagínate, ¿no? Wow! Já havíamos conhecido o príncipezinho Brítolo, demos uma parada para aquele expresso que sempre tomávamos quando viajávamos juntos. Agora só faltava rever o nosso outro companheiro de viagem, o Narciso. Os adesivos que a gente fez tá diferente da história da National Geographic. E em 2016, depois que estivemos juntos, os italianos finalizaram a viagem deles pelas Américas. Passaram alguns anos na Itália se dedicando a outros projetos e em 2023 resolveram que deveriam cair na estrada outra vez. Durante mais de um ano, o Unimog Narciso passou por uma reforma intensa, uma restauração necessária para a nova temporada de aventuras. Nós ficamos impressionados com tantos detalhes na modificação. Motor, célula, parte elétrica, hidráulica, tudo novo. E eles ali, todo dia metendo a mão na massa. Através deles, conhecemos a Dimax, essa oficina espetacular onde praticamente deixaram o caminhão como 0 quilômetro. De quebra, conhecemos o Maximiliano, dono dessa maravilha toda. Um cara muito prestativo e gente fina demais. Vamos escrever em português. Português. Olha que bonitinho. Estamos aqui na oficina deles, onde o André está fazendo o caminhão dele. Está o Unimog lá. A caixa está lá atrás. E agora a gente vai deixar uma mensagem do projeto aqui. Uma viagem... Pensando que eu vou escrever. Mensagem de viajante, qualquer coisa. Hoje. Dá um tempo, pera que eu vou pensar. Pum, para. Deixamos nossa mensagem na oficina, fizemos novos amigos, saímos daí muito felizes por ver nossos amigos felizes e torcendo para que a gente volte a encontrar o Narciso todo revitalizado em qualquer parte do mundo. Pronto, fez? Sim, fez, olha lá. Está no mural. Mas mira, estou filmando. Tá bom aí? Nossa primeira tratoria. Com o André e com a Lola. Vinhozinho tinto. Pouquito, mira. E esse é o primeiro prato, né? E para relembrar os velhos tempos, entre passeios, risadas e conversa boa,
muita comilança. Afinal, estamos na Itália acompanhados de italianos. Lupino, não, tremoso. Tremoso aí, se chama em Anda pra cá. Não é que a comida vai chegando, você vai sentando, a comida vai chegando, você não sabe nem de onde vem. Vou provar um picante. E numa dessas, um livro surgiu na mesa. Nele, encontramos o nome do bisavô do Sérgio entre imigrantes que foram para o Brasil. Curioso e prestativo que o Andrea é, lá fomos nós em busca de um documento qualquer na cidade onde o biso nasceu. Vamos al país del bisbuelo de Sergio, Stienta, Sim, vamos buscá-los. provincia de Rio. Estamos andando aqui na Itália, a gente veio visitar eles aqui em Rovigo, que é onde eles moram. Eu sabia já que o meu bisavô, ele tinha vindo da Itália para o Brasil, foi imigrante. Mas minha mãe sempre disse, minha avó, que era de Gênova. Mas aí agora a gente descobriu que ele é de Rovigo, que ele é daqui. E aí o Andrea e a Lola ajudaram a gente a tentar entrar em contato, conseguir achar alguma documentação. E a gente descobriu que... já começamos a achar alguma coisinha. Descobriu que ele é de uma cidade aqui do distrito, né, de Rovigo, mas é uma cidade pequenininha, Stelvia? Stienta. Hã? Stienta. Stienta. A cidade chama Stienta. E agora nós vamos na igreja lá para ver se acha com o padre alguma coisa de batismo, para tentar achar documentação e vamos ver se acha a família agora, né? Vai achar. Vai achar. Então com o Migalha. O Migalha é o integrante novo agora da expedição. Olha lá. Mecânico. Que ele vai começar a viajar. Suerte. Suerte, señor. Suerte a todos los mundos de los viajeros. Eso. Es buena cosa, es buena cosa. Ah, e estamos de Defender, né? Lógico, né? Isso tudo foi uma coincidência impressionante. Primeiro porque nunca havíamos buscado por nenhum documento do bisavô. A cidade onde eles encontraram um registro com o mesmo nome era bem próximo da casa deles. E exatamente nesse dia, o Andrea tinha que ir buscar um documento do carro dele justamente aí, em Stienta. Já estamos chegando na cidade do meu bisavô. Están buscando información, ¿eh? Sim, estamos buscando informação, ver se acha. En este momento vamos a la iglesia. Sim, A la senhor. iglesia por buscar informaciones de la fecha de tu vuelo. Aí, pode ser que o nome de meu bisabuelo está aqui, não? Sí, ¿dónde sí? ¿Cuándo sí? Sí. Ah, não, essa é a igreja que vi. Ah, já. Mira, Bueno. estos son que se fueron del país por el Brasil. Sim, a ver, vamos ver allá. E de cara, no monumento dos soldados de guerra na praça, encontramos nomes de pessoas com o mesmo sobrenome do bisnono. De Corrado, Corrado. porque se foi à guerra como com 18 anos. Ah, Corrado. Aí, 1900 e algo. Ahí yo no, porque estaba en Brasil. Não, mas pode ser um primo, Pero pode sí, ser puede ser un primo a veces. Son la misma O edad. de la misma familia, pero se Corrado. fueron, ¿no? Sí, sí, puede ser. A ver. Temos Anela e temos Ferrari. Sí. E na igreja que estava fechada, conseguimos o telefone do padre, que ele sim teria acesso aos registros. Chamamos, mas ele não atendeu. Será que a cidade do meu bisavô? Com certeza, ó. Se não é do bisavô, é da bisavó, algum parente. Mira, mira, el común está acá. El común está acá. La iglesia está acá. Tenemos todo acá. Y no tenemos las personas en ese momento. Pero vai llegar. El prete no contesta. Vai llegar. Va a llegar, sí, va a llegar. Es que esses lugares... Empezó el viaje de los abuelos, del bisbuelo de Sergio, acá, en esta pequeñita plaza. Y ahora te pregunto, ¿quién era el bisbuelo? El bisbuelo era Corrado. ¿Quién era el vuelo? Luigi. No, abuelo no se sabe.
Non si sabe chi è il vuelo. Il vuelo, come si chiama? El vuelo, ¿cómo se llama? el vuelo? Bisu, 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 Bisabuelo, Bisabuelo? bisabuelo Corrado. bisabuelo Corrado. Ma tu Tatarabuelo El papá era de Luigi, Corrado. el papá de Corrado. Esatto. Ma tu vuelo, come si chiama? Tu vuelo. Mi abuelo, Abuela, que la hija. la abuela Abuela. María María Aparecida Belletti, Belletti? Ferrari. Ferrari? Belletti. Ferrari. Mismo ella, Ferrari. Sim. De repente, o telefone do Andréa toca. Era o Padre Fábio. Prometeu que iria buscar o documento e, se encontrasse, ia fazer uma festa para o Sérgio na cidade. Certo, certo, certo. Poi allá, esa 130, la 110, una 90. ¿Hace ello el cage, Oh, esa, yo quiero esa. Bacamos. Vamos. Depois da boa notícia, esse tour tinha que acabar no lugar onde esses dois mais gostam, dentro de uma oficina. Viajando de carro é sempre bom fazer novos amigos mecânicos, né? Meu amiguinho migalha, olha que lindo. Oi, migalhinha. Olha. Ok? Sim. Porque não vai com nada. Já vamos se despedir dos nossos amigos já. Mas valeu. Ah. Oi, meu amor. Vamos lá, tomar um cafezinho agora. A Lola e o Andréa colocaram o Narciso na estrada outra vez e estão fazendo mais uma viagem incrível. Depois que nos despedimos, nós recebemos deles duas notícias. Uma muito boa, que o Padre Fábio encontrou o documento do bisnono do Sérgio, e outra muito ruim, que o pequeno Brítilo foi correr pelas nuvens, mas segue com eles para sempre no cantinho que era dele no Narciso e na vida cheia de amor que eles deram para esse pequeno viajante. Que os nossos amigos sigam realizando seus sonhos, vivendo plenamente cada momento, até um dia que os nossos caminhos vão se cruzar outra vez. E já deixamos o André e a Lola, né? Agora vamos descansar uns 2 dias aqui. Estamos indo sentido a Suíça para encontrar o Christian e a Andrea e trocar a tela da barraca, trocar o amortecedor, trocar umas mangueiras, trocar óleo e seguir, né? Nossa temporada na Itália estava chegando ao fim. Já tínhamos outros amigos nos esperando na Suíça, mas ainda dava tempo para aproveitar uns bons acampamentos pelo caminho e fazer mais alguns amigos também. E o código de ética do Land Rover, claro que eles pararam aqui, né? E o tiozinho tá doidão com o carro. Ficou doido, nunca tinha visto assim um teto que nem o nosso. Eles queriam passar mais um tempo junto com a gente, queria que a gente fosse na casa deles, mas não dá, né? Se a gente vai parando de casa em casa assim, a gente nunca chega onde a gente precisa. Desde Vêneto, onde estávamos, até a fronteira com Lugano, por onde íamos entrar na Suíça, tínhamos bastante quilômetros para rodar. Ainda mais que só dirigimos pelas estradas que não são pedagiadas, que normalmente são bem mais tranquilas e, sem dúvida, muito mais bonitas.
Nós fizemos um trajeto para dar uma passadinha pelo gigante e lindo Lago de Como, na Lombardia. E foi só para dar uma passada mesmo, porque o tempo foi ficando muito ruim. Nós paramos na cidade de Como, que está ao sul do lago. Nós não demos sorte no tempo, mas pelo menos nós estamos vendo como é que é. O transporte oficial aqui é o barco, mas nós estamos passando aqui na época completamente errada. Num dia de semana nublado, final de inverno, toda essa região estava bem vazia. Como o Lago de Como é super turístico, no verão a história é outra. Em alta temporada isso ferve. Muita gente vem para aproveitar o lago e as famosas cidades que tem ao redor. Uma voltinha por Como foi suficiente para conhecer o básico da cidade, esticar as pernas e sentir o cheiro da polenta que vinha das casas, que é uma comida bem típica para essa época de frio na Lombardia. Então, bora para o supermercado, que em qualquer lugar que a gente anda pela Itália, dá muita fome. Sabíamos que o nosso próximo destino era bem bonito, mas também muito caro. E que encontrar tanta variedade no supermercado com preços razoáveis ia demorar um pouco. Então, abastecemos nossa mini despensa antes de deixar a maravilhosa Itália. Então, a situação é a seguinte. Nós estamos tentando ir para a Suíça, mas tá com muita neve, né? 2 dias aqui esperando a tal de uma tempestade de neve passar. 2 dias aqui no estacionamento e agora nós vamos tentar arriscar, porque não dá para ficar mais aqui. Na previsão é 2 semanas de chuva, né? Nosso amigo Chuva e neve. Christian, que é suíço, a casa dele inclusive tá lá, olhando nas câmeras, vendo onde tá o melhor lugar pra gente passar. Vamos tentar a sorte. Daqui nós estamos 2 quilômetros da fronteira e nós vamos ter que passar os Alpes. Então tem uns passos aí que a gente já viu que está fechado, mas tem 2 ou 3 que dá para ir. Vamos tentar. Quer dizer, passar dá, né? Só que nós vamos sem vinhete. Vamos tentar. Deixa eu contar isso. Vamos lá. No próximo vídeo entramos na Suíça. Um pouco apreensivos porque algumas estradas não pagas estavam fechadas e estávamos sem o selo que cobra automaticamente pelos pedágios. Tentamos comprar, mas com a nossa placa não pudemos. Tivemos que arriscar porque tínhamos motivos especiais para estarmos na Suíça. Mesmo encarando esse clima horrível e morrendo de medo de ter problemas para cruzar o país. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!